Menciona que não era muito bom em matemática. Não era, não. Talvez não seja o caso do Dr. Bessa Monteiro, mas dos advogados que eu conheço, eles acertam sempre na matemática quando mandam a fatura. Ah, está bem. Bom dia, Alegria, bem-vindo a outro Conversas Momentos, ok? Eu sou o Jorge Fonseca, aqui com o meu sócio António Rodrigues da Silva. Somos os administradores aqui da Momentos Sénior em São Miguel e hoje, António, temos o privilégio de ter connosco um dos nossos ilustres residentes. É verdade. Bem-vindo. Estamos a falar do Dr. César Bessa Monteiro. É o meu nome profissional. É o nome profissional e é o seu nome. É o meu nome. E muito bem. O Dr. Bessa Monteiro está connosco há uns meses. 8 meses, em fevereiro. Aliás, entrou precisamente, se a memória não me falha, no dia 5 de fevereiro deste ano, que foi uma data que, enfim, que para nós também é muito querida. Porquê? Porque o engenheiro Gromicho, que, enfim, sim. o nosso residente aqui, fez, nesse dia, 103 anos. Ah, sim, senhor. E cá está ele, Cá está também ele, faz. claro. E também é uma data, enfim, para nós portugueses também bonita, vamos dizer assim, porque é a data de nascimento do nosso Cristiano Ronaldo. Ora bem. Portanto, que é o nosso jogador Claro. melhor do mundo. Claro. Bem-vindo, Dr. Bessa Monteiro. Obrigado. Como o Jorge referiu, são conversas Informal. quase de café. E se quiser um cafezinho, Não, depois muito obrigado disso. acrescentamos mais um. E é efetivamente para nos darmos a conhecer, sim, conhecermos um bocadinho melhor uns aos outros senhor. e a realidade da nossa residência Sim, senhor. sénior. E o Dr. Bessa Monteiro, com estes, conforme dizíamos, 8, 10 meses que estamos aqui juntos a viver e a celebrar a vida, que é o nosso, Sim, senhor. que é um dos nossos, a nossa missão, precisamente. Se calhar começava por aí até. O que é que o Dr. Bessa Monteiro experienciou neste período de tempo que mais se destacou? Aqui connosco, sim. Quer dizer, isto, como eu tinha dito, já tinha estado noutro sítio. Enfim. Eu acho que... Noutro sítio, numa outra residência? Numa outra residência, pois. Agora, eu acho que é fatal que em Portugal estas residências comecem esta e outras, porque é a vida. As pessoas cada vez duram mais. É verdade. Cada vez duram mais e, portanto, mesmo estando ativas, que não é o meu caso agora, mas mesmo que se eu estivesse ativo, eu vinha para aqui, tinha tudo preparado, e bem, como acontece aqui nesta residência, não é? A alimentação, do ponto de vista médico, a roupa, tudo isto, eu não tenho preocupação, nem eu, nem os meus filhos. Está a ser muito bem tratado. Mas é isso que eu digamos, comecei assim há uns anos, há 3 ou 4 anos, porque a certa altura, pronto, por razões de ordem pessoal, tive que, de facto, arranjar uma residência. Pronto, e nesta vim para aqui, estou satisfeito. A razão principal foi porque os meus filhos vivem aqui ao pé e dá-me jeito de ir buscar os meus netos aqui à escola e levá-los a casa, que é uma das funções que eu gosto de ter, que é o avô. E que faz quase todos os dias, se não mesmo todos os dias, não é? Durante o período de aulas. Daqui a 45 minutos vai fazer. Exatamente. Estás consciente Faço do e tempo. sou satisfeito por estar aqui, não só por isso, obviamente. Claro. Também toda a assistência que dão e tudo. Portanto, estou satisfeito e não tenho. Ótimo, sim senhor. Mas é uma das coisas, doutora Bessa Monteiro, hoje em dia, ainda quando se pensa num lar, ok, eu acho que as famílias cada vez mais esperam até à última hora. Sim. Uma caída, um AVC, olha, já não podemos estar a cuidar do nosso pai ou da nossa mãe e vamos encontrar uma residência. E o doutor Bessa Monteiro é um excelente exemplo que faz a sua vida absolutamente normal, sai todos os dias, vai buscar os seus netos, são 5 netos, mas é Só dois, que vai só buscar à dois, escola, é.
Então, a escola é esta aqui, da primária, portanto. Ótimo, vai buscar. Os outros já vão sozinhos para casa, não é? Eu só tenho mais um que está na secundária, está ali em Alvalade, na Eugênio dos Santos, acho eu. Eugênio dos Santos, sim. E vem a pé para aqui, mas já não precisa que eu lá vá buscar. É, E se precisar sou eu lá, mas... Eu andei no Eugênio Santos. O meu neto anda lá, passou daqui para lá. Maravilha. Agora, de facto, tem toda a razão. Eu acho que, e cada vez mais vai ser assim, a pessoa bem ativa, digamos, para estes lares, faz aqui a sua vida normal, dorme, come, tem assistência médica e tal, e depois faz a sua vida, crescimento até profissional. Exato. Porque eu ainda sou consultor. Era isso que eu ia pegar. É um bom exemplo o Dr. Bessa Monteiro, desculpa interrompê-lo, que sendo advogado e ter seguido a linha, penso que até com uma especialização em propriedade industrial e intelectual. E intelectual dentro do mundo da advocacia, claro. Mas continua como consultor. Continuo como consultor. Excelente. E, portanto continua como sua atividade profissional. Até aqui há um ano e tal, antes do Covid, ia lá às reuniões da área, porque Abreu, não sei se pode ser... Pode. De que sou consultor, é Abreu, onde, aliás, o meu filho é sócio, tem lá o filho também advogado. E então, nesta área, eu era naturalmente o mais velho. Então, havia reuniões da área regulares, mas tratar dos assuntos da área, de recrutamentos e viagens aos congressos, por aí fora. E então ainda fui, agora não fizeram mais nenhuma, ainda fui lá às reuniões. Portanto, era um consultor, mas ia lá também. Portanto, um consultor ativo e presente. Sim, isso era. Ainda, enfim... agora, com o Covid, houve uma grande modificação, até porque nas sociedades de advogados, nas empresas, houve o teletrabalho. Certo. E, portanto, digamos, a presença deixou, durante este período mais crítico do Covid, não foi tão grande. Verdade. Os advogados trabalhavam em casa. Eu, claro, estava aqui. Também trabalhou a partir de casa? Aliás, tenho que esta é a sua casa. iPad, enfim. Mas é assim, olha. Ótimo. Excelente. Então, eu não sei porque é que nós estamos a pagar uma avença a um bufete de advogados. Temos aqui um bufete espanhol. Vivi muitos anos em Espanha. Não, o problema não é, quer dizer, porque eu, de facto, ainda mais agora, mas especializei muito nesta área. Propriedade industrial e intelectual. Marcas, patentes e tudo. E então, inclusive, fui presidente de duas associações que existem aqui. Uma é a Associação dos Consultores em Propriedade Industrial, fui presidente da direção, e fui também presidente do grupo português da Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial, que é uma organização que existe a nível mundial, que é a IPPI, que tem delegações em vários países. E as delegações têm depois direções. Eu cheguei a ser presidente do grupo português da IPPI. Isto quer dizer que, de facto, em relação à proposta, é que provavelmente eu, como me especializei muito numa área, obviamente nas outras deixei um bocadinho. Disse para pôr uma ação de despejo, provavelmente, que é a coisa mais simples que os estagiários fazem, provavelmente. Bom, estou a brincar. Tinha que estudar um bocadinho, não é? Voltar um bocadinho aos livros. Então, mas é muito interessante essa situação. Vamos lá ver. Em princípio, também há jovens, e eu sei que o doutor tem 5 netos, não é? Tem 5 netos e também, se calhar, vão gostar de ouvir a história do seu avô. O avô nasceu em Vila Real. Nasci em Vila Real. Um transmontano. Sou transmontano, mais concretamente em Mateus. Ok. Que é do Mateus Rosé. Já estive lá no Palácio, muito bonito. E o meu pai, porque é que eu nasci em Mateus? O meu pai foi administrador do Palácio de Mateus durante muitos anos. Eu nasci em Mateus por causa disso. Porque a minha mãe era de Vila Real, que é ali ao pé, ao cabo. Mateus agora até já faz parte da cidade, na altura não, já cresceu. Cresceu muito. E então, o meu pai foi para Mateus, o meu pai tinha um curso agrícola, e foi para o administrador da casa de Mateus.
Eu nasci em Vila Real. Andei no liceu em Vila Real. Andei na escola em Mateus, na aldeia, e fui para o liceu de Vila Real. Fiz, na altura eram 7 anos o liceu, era do 1º ao 7º. Eu fiz o liceu em Vila Real. Bom, se me perguntar porque é que eu fui para Direito... Exato. Que idade é que tinha quando decidiu que isso era o que queria seguir? Ora bem, foi no 5º ano, tinha pai 15 anos. 15 anos. Porquê? Mas para mim foi fácil até dar a altura, porque eu havia uma coisa que eu não gostava, que era a matemática. A famosa matemática. A famosa matemática. Sei logo por apanhar um 3. Bom, mas fui para o liceu e naquela altura havia que escolher no 5º ano, letras ou ciências. Exato. Eu já sabia que para ciências não ia. Para ciências não ia porque tinha matemática. E então... Tinha que fazer contas. Não, nem não dava. As contas foram fáceis de fazer, foi evitá-las. Para mim, por exclusão foi fácil. Depois foi outro problema, porque em letras havia, na altura, era por linhas, isto é, quem quisesse ir para Direito era a linha E, quem quisesse ir para Filosóficas era a linha não sei o quê, quem quisesse ir para Germânicas, portanto, eu tinha que escolher. Então, dessas coisas todas, vou para Direito, pronto. E não tinha ninguém na família de Direito. Não tinha. Agora já tem até o filho, não é? E tenho um primo também, que é advogado, mas muito mais, só a seguir a mim. E então fui para Direito. Fiz o 7º ano e pôs-me outra alternativa. Porque na altura, estamos a falar em 1961, pôs-me uma alternativa de ir para Lisboa ou para Coimbra, porque só havia 2 faculdades aqui. Lisboa ou Coimbra. E eu vim para Lisboa. Pronto, e fiquei aqui, e cá fiquei, formei-me aqui na Faculdade de Direito em 66. Pronto, depois fez toda a sua tive vida a vida aqui. que pessoas da minha idade tinham na altura. Ia malhar com os ossos na tropa, que estávamos em guerra. Já tenho 67, fui para Mafra. Estive em Mafra a fazer o curso de oficiais milicianos, como qualquer indivíduo fazia. Licenciado, certo. Depois fui para o Lumiar fazer a especialidade de Ciências em Direito, começou a haver. Começou a haver um ano antes, mesmo na tropa, uma especialidade de Ciências em Direito. Fiz a especialidade e fui colocado na repartição de oficiais do Ministério do Exército. E assim fiquei. Depois, acabei o curso e, portanto, acabei o curso e fui estagiar na altura para um dos bons escritórios, não o melhor nesta área, que era o escritório do Jorge Gonçalves Pereira. Por razões, digamos, que agora não vem ao caso. Com quem comecei a estagiar lá? Com o Dr. Jorge Sampaio, exatamente. Que era um extraordinário advogado de patentes. E a especialidade dele era essa também? Era patentes. Porque eu fui para o Jorge Gonçalves Pereira, que era irmão daquele André Gonçalves Pereira, que foi ministro. Certo. Eu fui para o escritório dele, estagiar, antes de ir para a tropa. E então apanhei, entre muitos alguns advogados dos escritórios naquela altura não eram grandes. E o Dr. Jorge Gonçalves Pereira é, de facto, talvez nesta área o melhor, ao nível de advogados. Pronto, e assim foi. E depois vim da tropa, continuei lá. A certa altura, depois com estes 25 de Abril e tal, houve modificações. Depois constituí uma sociedade com alguns. O Dr. Jorge Gonçalves Pereira deixou o país. E não estou a dizer nada de segredo, toda a gente sabe, mas deixou. E até os advogados que faziam parte da sociedade formaram uma sociedade de advogados, António Protásio, Veiga Gomes, Bessa Monteiro. E fui por aí andando, até que em 2000 entrei na Abreu Cardigos. Foi uma antecessora da Abreu. Certo. Fui para a Abreu Cardigos. Pronto, e andei nesta vida, depois ainda foi uma outra sociedade, até que acabei na Abreu. E assim foi a minha vida. Portanto, vim de Vila Real, com este trouxa às costas. Eu uma vez escrevi um artigo na Advocados, que era uma revista. Uma revista do mundo da advocacia, sim. Ainda existem, há advocados. Existe.
Eu escrevia de vez em quando uns artigos. Aliás, está aqui uma cópia que a diretora ainda tem, que a diretora pediu-me. Está aí uma cópia de um artigo que eu fiz de advogados, justamente o artigo onde conta a minha história. Eu começava assim, vim com a trouxa às costas de Vila Real para Lisboa em 1961. Manifestamente, eu senti-me aqui... Enfim, é que naquela altura vir para Lisboa de Vila Real era como se fosse daqui, sei lá, para a China. Era, porque eu demorava 7 ou 8 horas daqui a Vila Real, quando ia. Portanto, só ia lá no Natal, na Páscoa e nas férias grandes. Agora não, agora claro, com as autoestradas é rápido. E então, quando eu vim com a trouxa às costas, nunca tinha vindo em Lisboa, nunca tinha estado em Lisboa. Tinha ido ao Porto. Mas está mais perto. E vinha. E então, enfim, não foi fácil. Vim para aqui. Um jovem. Qual foi a maior dificuldade ou o maior obstáculo que encontrou ao chegar a Lisboa, uma cidade muito diferente? Ainda hoje é, mas se calhar ainda na altura era muito mais diferente, digamos, de Vila Real. Tivemos obstáculos todos, quer de andar, quer não conhecer nada. Não tinha aqui família? Tinha uma tia-avó. Mas não fui para a casa dela sequer, não. Fui para... Mas tinha as dificuldades todas, de não conhecer nada, de andar. Uma coisa que eu fui logo, e, aliás, é uma coisa engraçada. O meu pai, na família dos irmãos, sou o único sportinguista. Bom, e tenho uma história... Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao meu clube. Isto aqui é para o outro lado. Sou mais do outro lado da segunda circular, mas pronto. Olha, eu morava lá em frente da segunda circular. Quando chegou a Lisboa, veio morar para onde? Não, isto foi ali para aqui para abrir os Estados Unidos. Para os Estados Unidos? A Rua Gama Barros, a Rua Gama Barros. Gama Barros, sim. Mas esse para o Sportingista, eu naquela altura o Sporting era quase como uma companhia. Era das poucas coisas que eu... Porquê? Como digo, eu era o único... O meu pai e os meus irmãos era tudo do Porto. Eu nasci, fui de Sporting. Por que razão? Porque eu acho que nasci para o futebol com os 5 violinos. Também tinha um tico, exatamente, está a ver, eu nasci em 44, portanto... Só via o Sporting ganhar, não é? Não, era os 5 violinos. De qualquer maneira, o que é que acontece? O meu pai, lembro-me que no verão desse ano, que eu ia para a praia, para a Póvoa de Varzim, no verão havia a volta a Portugal, em que havia o Sporting e o Porto tinham equipe. E então, a certa altura, o meu pai, enfim, era um homem rigoroso, mas justo. E então, a certa altura, estávamos a falar e ele chateou-se, disse, olha, agora quero ver, vais agora em outubro para Lisboa, se em vez de te matriculares na Faculdade de Direito, te vais matricular do Estado Social Abalado. A questão é esta, de facto, depois ele, pagou, porque eu não ganhava, não tinha tempo, pagou, além da mesada, dava mais 25 escudos, na altura a cota do Sporting. Era a cota de sócio do Sporting. E o Sporting, na altura, eu ia a pé até, porque morava ali na Gama Barros, era o Campo Grande e tal. Pronto, como digo, porque tinha todas as dificuldades de alguém que vem de uma terra de província na altura, que era mesmo província, portanto, não é como agora, que agora o Vila Real agora é uma... Agora, na altura era fechado, era bem fechado. E, portanto, bom sítio, sei lá, era como ir de Lisboa para Nova Iorque, sei lá. Se calhar. Ou para Paris, digamos. Ou para Paris, sim. Tem que atravessar o mar ali. Eu fui algumas vezes a Nova Iorque, mas só em funções profissionais e tal. Mas é assim. E em viagens de lazer também é uma pessoa que gosta de viajar, o Dr. Gostava de viajar, embora viajei muito. Não era bem em serviço, porque eu ia a congressos. Okay. Também viajei em serviço, porque tive algumas operações. É curioso porque eu trabalhando em propriedade intelectual, houve uma operação grande que fiz, talvez tenha sido a maior operação que fiz, que foi a venda da sucursal do Lloyds ao Bilbao Biscaia. Sei. E nessa altura tive muitas vezes a Londres, certo. Porque tudo era tratado em Londres. Eu era advogado do Lloyds,
Não, fui nessa operação, advogado do Lloyds, mas foi das poucas exceções grandes que tive sem ser da propriedade intelectual. Foi várias ações de propriedade intelectual grandes também. Então toda a operação de passagem do Lloyds para o BBVA... Mas do negócio, ao fim e ao cabo, para o BBVA, cuja sede era ali e era na Avenida da Liberdade. Em termos do Lloyds, era na Avenida da Liberdade e que hoje... É onde era o Lloyds também. Exatamente, era o e agora Lloyds e que hoje é o Banco Bilbao Biscaia. Mas foi... Então foi uma operação muito grande e complicada em termos de... Foi complicada porque eu é que chefiava a equipe. Chefiava a equipe que representava o Lloyds. O Bilbao Biscaia representava para outros advogados. Certo. Posso dizer que era um advogado do escritório do Dr. Jorge Sampaio. Portanto, era o Dr. Vera Jardim e o Dr. Vaz Bravo. Eram os dois que representavam o Bilbao Biscaia. Éramos amigos e conhecidos e as coisas fizeram-se naquela altura. Como agora, quando há confiança entre as pessoas, quando eu sei que os meus colegas da parte de contar são sérios, ou quando eu sabia, estava mais sossegado de saber que mesmo que nós até éramos capazes de fazer o seguinte, mesmo vendo que nos podia beneficiar, não queríamos chatear o colega, não é? E, portanto, essa operação foi muito grande. Foi todo um ativo e passivo, foi transmitido de um para o outro. Pronto. Como digo, eu representei o Lloyds. Tive, na altura, a assistência de uma das auditoras de que eu era advogado, que era a Arturana Cenadino, porque a Arturana, a certa altura, acabou e tal. Dividiu-se na Arthur Anderson e na Anderson Consulting. Exato, mas depois, a certa altura, dos Estados Unidos, como sabem, que foi uma barraca. Eu era advogado, de facto, a Arturana, e o Dr. Carlos Loureiro, que me deu a assistência nesse aspecto, no aspecto fiscal. Foi a maior operação fora da propriedade intelectual que tive. Depois, obviamente, nas marcas e patentes tive algumas operações grandes. Claro. Grandes. Muito bem, representava algumas marcas importantes aqui em Portugal. Olha, Esther Lauder, por exemplo. Tive aí uma guerra com umas clínicas Clinique que abriram aí. Sim, ainda existem, a Clinique. Mas a Clinique era uma marca da Esther Lauder, pronto. Representei também a Coca-Cola. A certa altura tive um problema com aquela cerveja Budweiser, sim, que é uma americana. Porquê? Vamos lá ver. Havia uma alemã que era a Budweiser. Era o mesmo, porque consideravam que tinham o direito de considerarem uma denominação de origem e, portanto, é como o vinho do Porto, digamos. Não há bebida nenhuma que se possa chamar Porto em lado nenhum. Claro, é só daquela região. É daquela região, é? Chama denominações de origem, que as características são devidas à natureza do solo, ao clima e por aí fora. É como o vinho do Porto. Exato. E a dona da Budweiser, portanto, alemã, considerava que a cerveja que eles tinham, mas não podia haver mais cerveja nenhuma Budweiser, porque era uma ação de origem. Então, moveram uma ação e eu consegui provar que não era a denominação de origem, porque na altura consegui provar que nas cervejas não é como o vinho do Porto. Porque na cerveja... Não há zonas de denominação. Não, é porque a cerveja... Denominação de origem não são DOCs, não é? A denominação não de origem porque a controlada. cerveja, desde que o malte, etc e tal, seja o mesmo, as cervejas são todas iguais, feitas seja onde for. E, portanto, os da cerveja Guinness dizem que não, que são únicos pelas águas puras das montanhas da Irlanda. Eu já não quero... enfim, são o whisky, não sei. Há uma coisa que lhe digo. Na altura consegui, e pronto, e fui da e de outros, na área da propriedade intelectual, foi. É assim. E já assim, lembra-se de algum patente assim que hoje em dia está aí no mercado que passou pelo seu gabinete? Na altura, sei lá, já não me lembro muito, tinha... A Coca-Cola, então? A Coca-Cola, A Coca-Cola olha, é essa, está no mercado. Exato, ainda existe. Está aí e recomenda-se, digamos dá assim. cartas, não é? Doutor, uma questão aí da sua escolha, de alguma forma, pela via do direito. Sim.
ou excluindo as matemáticas e entrou nesta área das letras por exclusão. Por exclusão da matemática foi. Mas à medida que foi entrando no mundo do direito, foi-se entranhando esse gosto, essa paixão, ou ficou alguma outra paixão por realizar em termos intelectuais? Bom, eu devo dizer que fui para Direito, mas havia uma área em que eu gostaria mais, que era a diplomacia, porque também se podia ir para a carreira diplomática. Certo. O curso de Direito dava para a carreira diplomática. Ainda hoje dá. Ainda hoje dá. Mas há outros, não é? Há outros. Certo. Bom, eu, na altura, gostava e sempre gostei, porque depois vou contar outra coisa, porque o que acontece é que o meu pai não era rico e, portanto, de antes, agora não sei como é que é, de antes, para ir para a carreira diplomática, uma pessoa tinha que ter alguma coisa, porque senão, porque gastava dinheiro e, portanto, eu não fui por causa disso. Porque entre ser advogado ou diplomata na altura, preferia ter sido diplomata. Gostei sempre deste problema das coisas de negócios estrangeiros e política internacional e tudo. Dá-se a circunstância também de durante o curso, na altura havia uma coisa que até era da Universidade Portuguesa, enfim, que era a Rádio Universidade. Certo. Eu fui, era do Serviço de Informação da Rádio Universidade, entrei lá. Estive lá com o Furtado, Joaquim Furtado, com vários. E então dedicava muito a escrever, era de informação, a escrever sobre política internacional. Gostei sempre muito de política internacional. Agora, enfim, estou menos a par, porque as coisas ainda estou a par, mas na altura eu gostava muito e como gosto. E então esta área, digamos, da área internacional, diplomacias e tal, eu gostava e, portanto, se não fosse e se tivesse possibilidade, se calhar não era advogado, tinha sido diplomata. Diplomata, eu sei, embaixador, cônsul. ou não, tinha sido diplomata, depois lá seguiria a minha carreira, como os outros diplomatas. Exato. Mas eu não sei se está a dizer, menciona que não era muito bom em matemática. Não era, não. Talvez não seja o caso do Dr. Bessa Monteiro, mas dos advogados que eu conheço, eles acertam sempre na matemática quando mandam a fatura. Está bem. E a matemática é forte, não é, António? É verdade. Devem lá ter bons matemáticos. Como é que resolvem essa situação depois? É outro departamento? O departamento de contabilidade. Eu na sociedade de advogados onde eu tive, não era eu que fazia as contas. Ou melhor, fazia as contas. Mas depois ia para o departamento de contabilidade. E eu agora penso até que nas novas sociedades, com tudo isto, tal como está, tudo isto centralizado, já nem é o advogado que faz as contas. Julgo eu, quando muito vai revê-las. Porque há os serviços de contabilidade, nós mandamos, no fundo, eu trabalhei sempre ao nível da hora. Porque eu trabalhei muito, a certa altura, tive quase o escritório, e era eu que conduzia as negociações, um dos escritórios onde eu estava, teve quase para ser em Portugal, e era nessa altura dos primeiros, da Baker & McKenzie, que era uma sociedade de advogados internacional. Eu trabalhava muito com a Baker & McKenzie, e então houve negociações para nós sermos a Baker & McKenzie Portugal. Isto me a propósito de quê? Os escritórios onde eu estive, e normalmente também abrem faturam à hora. Portanto, o que acontece é que a gente manda as horas para o que se chama o timesheet. É o taxímetro. O timesheet, que é a folha de... E depois, se estiver bem organizado, a própria contabilidade sabe que X... claro que há várias taxas horárias, conforme. Mas desde que há programas para isso, e portanto o advogado já é só rever para mandar a conta, porque fazê-las já são os serviços de contabilidade que a fazem. Não é? Ainda me lembro da minha primeira experiência com o advogado, quando mandou a fatura, então ele falou comigo ao telefone, está-me a cobrar por 10 minutos, mandou uma carta, outros 5 minutos, mandou... Bola, está sempre... É a matemática no seu melhor. É a matemática mas isso conseguiram. Mas eu disse, eu fiz sempre questão, fosse como fosse uma chamada, fosse não sei o quê, pôr lá para que o cliente soubesse a certa altura como era. Porque a gente tem que explicar, o advogado tem que explicar, se o cliente o quiser, os honorários que leva, não é? Enfim.
Eu, felizmente, nunca tive problemas nenhums com honorários. Nunca tive. Houve um outro que não pagou, pronto, mas também não tive para mover ações de honorários. Nós também não. Pagamos e vamos em frente. Não temos problemas. Mas o problema é este. Nunca tive problemas. Agora, portanto, mas agora nem sequer era necessário estar a fazer. Como é que vê, Dr. Bessa Monteiro, o mundo da advocacia há 20 ou 30 anos, quando enfim, o doutor estava a exercer na sua plenitude, e hoje, ainda por cima, tem um conhecimento também bastante profundo, uma vez que o seu filho é sócio da Abreu. É o seu filho César? É o César, é. É o César, portanto é também há aqui, é o mais velho, tem que ser César. Não, na minha família há a tradição, na família do meu pai, de todos os primeiros filhos serem César. O meu pai também era César. O primeiro filho, há a tradição de, se for rapaz, ser César. Já o meu neto também é César, portanto é tudo César. Eu também tenho essa, porque também há o António. Pois. O meu filho é António. Eu acho que é bom. Claro. Eu acho que ter estas tradições que é bom. É bom. Porque prova uma certa unidade familiar e uma certa evolução familiar, não é? E, portanto, é bom. Mas estava a dizer da advocacia. Exato. Como é que vê a evolução do mundo da advocacia nestes últimos 20, 30 anos? Nota, eu não sei. Conversando um bocadinho com o seu filho, enfim, que ainda exerce, não é? E está a exercer na sua plenitude. Tem 45 anos. E vai exercer. Certo, e o Dr. Bessa Monteiro, um bocadinho como consultor, mas também ligado a essa área. Vamos lá ver, a partir de certa altura, até certa altura, a advocacia era uma coisa. Muito rapidamente se transformou nas especializações e tudo isso. Porque o advogado antigo agora fazia tudo e mais alguma coisa, era o médico de clínica geral. Isso deixou de ser possível. E apareceram as especializações, reconhecidas, aliás, pela ordem. E a partir daí, naturalmente, o advogado, apesar de tudo, fica mais limitado no conhecimento. Porque é como eu, genérico. Falo por experiência própria. Eu e tive que o fazer, não era possível. Dediquei-me a esta área, deixei as outras. Portanto, eu penso que nesta altura, para aquela onde eu comecei, eu não posso ser, quando deixei, mais quando comecei, aí é que vejo uma grande diferença. Porque o advogado, na altura em que eu comecei, ainda tinha que fazer tudo. Desde formar sociedades, ir ao tribunal defender o processo de crime. Lá está uma área em que eu só fiz quando fui defensor oficioso, isso aí tinha que o fazer. Praticamente não fiz processo de crime. Naquela altura fazia tudo, comercial, família. Eu só havia 3 coisas, aliás, diziam os meus colegas a brincar, que eu era advogado que não queria fazer os 3 Ds. Não queria fazer os 3 Ds, que é despejo, divórcios e... divórcios, qual era o D? Não me lembro. Eram os 3 Ds. Dissolução de empresas? Sim, era mais ou menos. Portanto, divórcios, despejos. Um divórcio é quase um despejo. Mas fiz divórcio oficiosamente, foi. porque não podia negar. Claro. Aí o tribunal nomeava-me. Tinha que... E naquela altura até acontece uma coisa, depois a ordem começou a pagar. Eu também fui membro dos corpos sérios da ordem, dos advogados do Conselho Distrital de Lisboa. Aliás, quando lá estive, fui responsável por uma coisa muito terrível na altura, que era o estágio. Foi naquela altura em que os advogados começaram a ir... A estagiar. Não, e começaram a ordem começou a ter muitos estagiários, e então havia o problema, a ordem não tinha instalações na altura. E portanto, já posso dizer que, portanto, e na altura a ordem... foi o Ministério da Justiça, acho eu, que deu uma dotação para se pagarem as despesas oficiosas. Mas eu nunca recebi nada. Nunca recebi nada pelas oficiosas. Não, porque ninguém recebia na altura. Na altura era assim. Sim, hoje. Na altura, até de um ponto de vista egoísta, o sistema era um bocado ridículo. Porque o advogado oficioso recebia das custas que o condenado pagava. Portanto, e só pagava as custas quem fosse condenado. Obviamente, nenhum advogado fez isto, acho eu.
o advogado tinha interesse, entre aspas, é que no ponto de vista de receber alguma coisa, que o cliente fosse condenado. Mas isso... Não, claro. Claro, então a deontologia... sem dúvida. Muito bem, né? Tá bom. Temos aqui 5 minutinhos. Tá bom. E então, como é que vê os seus netinhos? Também estão virados mais para as letras ou para os números? Então, o mais velho, o seu neto mais velho. Às vezes falo com ele, mas ele ainda não sabe. Não sabe. Que é César. Ainda não lhe apresentaram o documento com as letras, não é? Não, mas ele ainda não é capaz de não saber ainda, mas... Até porque o meu filho mais velho sempre teve a tendência. É curioso que sim. Aliás, vou ter arquiteto. O Bernardo é arquiteto. Bernardo, sim. Mas o César, acho que nunca teve dúvidas, a partir de certa altura, como é óbvio. Agora, este meu neto vai ser o que for. Claro, seja feliz, claro. Não é? É claro. Que seja feliz. Claro. Muito bem, sim senhor. Doutor César, se tivesse que dar um conselho hoje aos seus netos, que ainda estão, enfim, ainda em tempo escolar, claro. Mas com estas transformações sociais que o mundo está a viver, e até muitas delas, ou algumas delas, a serem puxadas, digamos, pelos jovens, nomeadamente a sustentabilidade, enfim, a não existência ambiente, e bem da existência de um planeta B, porque não existe. Claro. O que é que um homem que com a sua formação, com a sua experiência e com a sua atividade também de consultoria, que conselho é que daria hoje a um jovem? A um jovem? É verdade que acho que o jovem, em primeiro lugar, que sobretudo tivesse ideais. Naturalmente ideais. E porque nós na vida, quando andamos na vida, temos que nos guiar por alguma coisa, temos que ter uma finalidade, não é? E portanto as pessoas, e então os jovens, têm que ter uma finalidade, que seja qual for. E depois daria o conselho também da solidariedade que hoje em dia é cada vez mais necessária. O Covid acho que veio exigir e mostrar também a necessidade de solidariedade. Certo. E o respeito que as pessoas têm que ter umas pelas outras. Não estar nas tintas uns para os outros. E era, no fundo, um bocado disso. Não descurassem a formação, que hoje em dia estou convencido que cada vez vai ser mais difícil para os jovens se integrarem na vida, com a concorrência que a gente tem, Não há nada como, em primeiro lugar, ter um projeto de vida, portanto, com os tais ideais ou não, mas com um projeto de vida. Depois uma formação sólida, e não só do ponto de vista profissional, também do ponto de vista genérico, o interesse pela música, pela literatura, pela pintura, tudo isso eu gostaria de ensinar e os meus netos a fazer, estão os pais, mas tudo isso é uma das preocupações que eu tenho como avô, é que eles, no fundo, tenham estas valências que são importantes para a pessoa. Fundamentais. Ótimo. E então, se calhar, já agora também nesta linha, como avô, agora pedi-lhe o seu conselho como cidadão. Sim. Vimos desde ontem, antes de ontem, de um período eleitoral que gerou algumas surpresas, sem dúvida, nomeadamente aqui na nossa cidade de Lisboa. Que conselho é que o Dr. Bessa Monteiro daria ao recém-eleito Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, o Dr. Carlos Moedas? Eu não quero ser tão digamos, tão pouco... Se calhar primeiro registava a marca Lisboa. Não pode. Não sei quem sou eu para dar conselhos, seja quem for. Pá. Não, mas o que é que gostaria de ver Lisboa? Como é que acha que Lisboa evoluiu ao longo destes anos, não é? Sim, eu acho que não há, se é que estou a dizer bem, acho que não há
uma preocupação de fazer as coisas a longo prazo. É só fazer, exatamente. É fazer, mas não há a preocupação do como. Isso é o que eu penso. E, portanto, se eu pudesse dar algum conselho que nem quero dar, era ver bem a qualidade do trabalho que se faz. Que, sobretudo, tivesse em conta a qualidade do trabalho e não a quantidade. Eu sei que é preciso fazer obras, eu sei que é preciso fazer várias coisas, mas que haja a preocupação da qualidade. Não é? Eu, por exemplo, vejo, ainda na sexta-feira, fui ali à Avenida Columbano Bordal Pinheiro, e ali as ciclovias é um problema. Acho que é na Columbano, não, também na avenida ao pé do Hospital dos Lusíadas. Ao pé do Hospital dos Lusíadas. Há muitas ciclovias aí e que, de alguma maneira, prejudicam o trânsito das pessoas. Acho eu. Sim, porque eles fizeram as ciclovias, mas ninguém tem bicicleta. Pois, e depois vê-se aí também as pessoas andarem de trotineta nos passeios e tudo isso. Quer dizer, tudo isso acho que vai colidir um bocado com a qualidade da vida, não é? E eu não sou ninguém para dar conselhos ao Dr. Moeda, até porque eu, do ponto de vista político, nunca fui grande interventor, nunca tive grande intervenção, nunca quis. Não é que não tivesse isso solicitado. O Dr. Jorge Sampaio foi Presidente da Câmara de Lisboa. Foi. Vou-lhe dizer o seguinte, o Dr. Jorge Sampaio, eu, como digo, não sou político, mas nunca fui de esquerda, portanto, mas o Dr. Jorge Sampaio, para mim, foi dos portugueses mais ilustres desta altura, de agora. Conheci-o, como advogado foi extraordinário, era um advogado espetacular, alegado, como político a gente sabe, não é? Como Presidente da República abriu a porta, exceto a este regime, porque para um homem de direita, eu estou a falar por mim, a geringonça, mas de qualquer maneira abriu, mas não obstante isso, de facto, já agora, mesmo de doente, tinha as preocupações de solidariedade internacional, sociais, de facto, humanitárias. Sim, acho que o Dr. Jorge Sampaio e todas as homenagens que possam ver ao Dr. Jorge Sampaio e promover a figura e as qualidades dele, eu acho que é um dos portugueses, para mim, mais notáveis que houve. Porque, e como digo, do ponto de vista político, estou no oposto. Portanto, estou à vontade. Não estou aqui pagando a nenhuma, não é? Não estou aqui pagando nenhuma. Às vezes eu também falo assim do Benfica, mas cá por dentro a gente gostaria que... Isso é outra questão, o Benfica. Não, a gente também tem que às vezes louvar o adversário se jogou bem, não é? Mas aí o Benfica agora não precisa, o Sporting é que precisa de alguma coisa, vai hoje jogar não sei com quem. Hoje é com o Borussia Dortmund. Com o Borussia Dortmund. Pois, sim, senhora, doutora Bessa Monteiro, foi um prazer tê-lo aqui connosco. Eu é que agradeço. Por compartilhar essa situação. A gente continuaria e se calhar fazemos uma segunda vez de outro dia, mas hoje os netinhos estão à espera. Mas olha, faltam 5 minutos. Eu é que agradeço. Se nos quiser deixar alguma palavra final, a nós, há momentos sérios. Olha, eu é momento só posso, digamos, dizer que estou aqui e se Deus quiserem continuar, quando Deus quiser. Há uma característica da minha personalidade que eu não salientei, é que eu acredito, quer dizer, sou crente, e, portanto, provavelmente não sou digamos, muitas vezes não sou muito coerente, porque um cristão tem uma exigência que muitas vezes é difícil, ser cristão coerentemente é muito complicado, na doação, no sacrifício, de tudo isso, e enfim. Mas sou crente, é outra das facetas minhas. É assim, estou nesta altura e agradeço-vos também o terem-me dado esta oportunidade de falar. E há uma das coisas que eu gosto, é de conversar com as pessoas. Sempre gostei. Ter estes bate-papos. Exatamente. Mesmo, é isso. E hoje em dia este convívio é muito importante, não é? Certamente que é. Sim, as pessoas metem-se em casa. Exato.
É a televisão. A socialização, estarmos uns com os outros e trocarmos ideias. A solidariedade, a socialização, tudo isto é fundamental. É fundamental. É verdade. O ser humano é um ser social. É verdade. E depois do que passou agora com a Covid, cada vez mais agora damos mais valor a essa situação. Porque a Covid veio existir algum isolamento, que foi complicado. Não é? Muito complicado. Mas graças a Deus superámos o bem. Uma vez mais, muito obrigado. Doutor. E quer uma belezinha até ir buscar as crianças? Não, vou a pé. Chega lá, faltam 5 minutos. Eu saio daqui às 5h10. É porque saem às 5h15. 5h15. Agora ainda Está ótimo. Obrigado, doutor.